Emily. Professora, tudo certo? Tudo bem, tudo bem. Bom. Já são 16h51, né? Já. Da Miriam. 16h50. Eu vou pegar a turma de vocês, né? Tá sumida, mas a gente vai iniciar a aula, tá? Eu vou fazendo as correções da apostila e eu vou compartilhando a tela. E a gente vai fazer essa correção. Fico bem triste que o pessoal não esteja presente, também pode ter acontecido algum problema, né? Não sei da vida de cada um. Dia 13 de agosto, então, vamos iniciar. Vou compartilhar para a gente fazer as correções. Peguem a apostila de vocês, a gente vai encerrar hoje, essa apostila de volume, né? Volume 2. A gente encerra hoje, na semana que vem a gente inicia a outra. E a gente vai encerrar fazendo as correções dessas atividades, porque tudo isso vai cair na nossa próxima prova, obviamente. Então, nós paramos lá na página 55, ângulos internos e externos. Peguem a apostila para acompanhar e para responder, para ver se está tudo certo, tá bom? E quando vocês precisarem falar comigo, quando eu estou compartilhando a tela, vocês precisam falar, porque senão eu não vou conseguir saber o que vocês estão escrevendo, eu não vou ver, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui a gente já fez ontem, ângulos internos e externos de polígonos. Vocês têm uma imagem. Nessa imagem, nós podemos ver algumas formas geométricas planas e espaciais. Na letra A, ele pergunta que formas geométricas planas lembram essas superfícies dos objetos que a gente pode visualizar. Então, a gente pode visualizar polígonos, né? Por exemplo, o espelho, um retângulo, a gente pode até dizer, né? Nós também estamos vendo os polígonos atrás, que parecem azulejos, né? E também estamos vendo círculos, que é aquela tábua, né? Enfim, aquela tábua. Isso, é. Então, a gente vê polígonos e círculos. Na letra B, como que se denominam essas formas planas que aparecem na superfície da parede, lá na parede? Então, lá atrás, eu falei sobre ser um azulejo, né? Ele é um polígono de 6 lados. E como é que ele se chama? Vocês lembram? Hexágono. Isso, hexágono regular. E aí eles lembram que é um polígono, né? Polígono, então, toda figura plana, não vazada. Ontem eu já falei sobre isso, né? Que é formado por segmentos de reta, que eles não se cruzam, é um polígono. Vale lembrar que essas figuras não admitem linhas em seu interior e o contorno é denominado de linha poligonal fechada. Então, esse contorno aqui, né? Ó, esse contorno é uma linha poligonal fechada. E isso aqui é o polígono. Aqui fora é a linha. E aí, na página seguinte, nós temos, então, um mosaico que é a da parede, esse mosaico aqui, para responder, enfim, sobre isso. Ele diz assim: no mosaico da parede, a imagem anterior, observe que há hexágonos como esse. Então, vocês têm hexágonos. Com o auxílio de uma régua e de um transferidor, era para vocês medirem estes ângulos e também as medidas dos lados. Quanto que deu a medida desse lado, de cada lado? Vocês mediram? Vocês pegaram o transferidor e mediram os ângulos? Pelo jeito não, né? Bom, cada medida, o importante é que vocês têm que fazer, né, gente? Eu vou colocar a resposta, né? Professora, tá travando. Tá travando sua voz. A minha voz tá travando? Professora. Eu perguntei quantos centímetros tinha, vocês tinham medido esse polígono, quantos centímetros de lado que tem? Ah, tá. Foi isso que eu perguntei. E também perguntei se vocês pegaram o transferidor e mediram os ângulos. Então, a régua era para medir esse segmento de reta. Cada segmento de reta tem 2 centímetros.
E cada ângulo tem que ter 120 graus. Se vocês não fizeram, é bom fazer, porque quando cai na prova tem que fazer, né? Aprender a manusear a régua e transferidor. E aí a gente percebe que todas as medidas dos lados são iguais, não são? O lado ED tem 2 centímetros. O lado CD também tem 2 centímetros. Né? O lado AB tem 2 centímetros. O lado BC tem 2 centímetros. Todos os lados têm 2 centímetros. O vértice, lá o ângulo A, ele tem 120 graus. O B tem 120 graus. O C tem 120 graus. Todos os ângulos têm 120 graus. Então, quando todos os ângulos têm a mesma medida e todos os lados também têm as mesmas medidas, eles são congruentes iguais, né? E daí nós denominamos esses polígonos de polígonos regulares. Os polígonos que não têm essa característica, quer dizer que tem lados diferentes ou ângulos internos diferentes, eles são chamados de polígonos não regulares ou irregulares. Conforme essa informação, né, ele pedia para vocês responderem a próxima. O quadro da imagem tem o formato de um polígono regular? Sim ou não? O quadro da imagem. Vamos lá, virar a página de novo, a 55, e vamos olhar aquele espelho ali, ó. Ou da imagem, né? O quadro da imagem. O quadro da imagem, esse aqui, que parece um espelho, um quadro. Este espelho, ou este quadro, ele é considerado um polígono regular? Sim ou não? Não, né, gente? Ó, este lado é diferente deste. Ele tem lados diferentes. Ele tem ângulos iguais, ó, ângulos de 90 graus. Todos os 4 ângulos são de 90 graus. Porém, os lados têm medidas diferentes. Então, não, pois é o formato de um retângulo. E o retângulo que não tem todos os lados congruentes, né? Ele tem um par de lados aqui congruentes. Este lado é congruente com este com este. Mas os 4 não são congruentes. Então, não é. Essa é a resposta aqui. Depois, de acordo, já fizemos isso. Agora, você tem 2 polígonos. ABCD, né? E o outro EFGH. Quantos lados tem cada um? Isso é simples, né? Tem 4 vértices, 4 lados. O lado AB é um, o BC é outro, o CD é outro, o DA é outro. Então, ele tem 4 lados. Como eles se denominam? Se são de 4 lados, são quadriláteros. Depois ele pede para vocês traçarem uma semi-reta, iniciando em C, nessa figura rosa, ó, essa minha flechinha azul aqui. Vocês tinham que fazer isso. Né? E a outra de F, aqui, ó. 2 flechinhas. Essa azul aqui e essa em F também. Era para vocês terem feito. E qual das 2 semi-retas intersectou um dos lados do polígono? Intersectou, cortou. Passou pela região interna do polígono. Passou por dentro do polígono. Não foi esse daqui, ó? Olha aqui, ó. Essa flechinha azul, ela não passa por dentro do polígono? Essa flechinha aqui, ela não passa por dentro. FE, ela não passa. Tá? Essa daqui, ela passa. Então, a semi-reta, aqui, ó, a semi-reta CD passou pela região interna do polígono, intersectando o lado AB. Ao traçarmos a semi-reta FE, isso não ocorreu. E com isso a gente consegue definir o que é convexo e não convexo. Eu já falei isso ontem, né? O côncavo, né? Então, um polígono é convexo quando o prolongamento de qualquer dos lados
não intersecta o outro lado. Então, olhando de novo aqui, ó, este polígono aqui é convexo. Por quê? Porque ele não passa por meio. Eu posso ligar todos os vértices aqui, todos os pontos, e ele não passa por meio da figura. E esse daqui, ele vai cortar, ele vai atravessar a figura. Tá? Ou também, como eu expliquei ontem, se eu colocar um pontinho aqui, ó, ou este A ligar a este C, ele vai ligar por fora da figura. E aqui, qualquer um dos pontos que eu for ligar, ele vai ligar por dentro. Então, isso daqui é convexo, né? Isso é não convexo. Então, o polígono é convexo quando o prolongamento de qualquer dos lados não intersecta o outro lado. Caso isso ocorra, ele é chamado de não convexo. Então, esta figura aqui, A, B, rosa, é não convexo. Figura amarela, convexo. E aí ele deu dois aqui, ó, dois polígonos. Né? Observe os exemplos. Ó. Tá vendo? Este lado aqui prolonga por dentro. Este não prolonga. Esse aqui, em qualquer ponto que eu for colocar, vai ficar dentro. Esse aqui vai ficar por fora. Então, esse aqui é não convexo, esse é convexo. Depois ele diz, os ângulos internos são formados por dois lados consecutivos. Eu expliquei isso ontem. Ângulos externos são formados por um lado e pelo prolongamento de outro. Então, ontem eu demonstrei isso aqui no quadro. Na aula de ontem eu fiz isso aqui no quadro, tudinho. Eu demonstrei, eu mostrei, prolonguei, mostrei que é interno, ó, isso aqui forma 180 graus. Se eu tenho um ângulo, eu consigo descobrir o outro. Eu também falei sobre lados, sobre os vértices. Vértices são o encontro de dois segmentos de reta que formam um vértice. Né? Então, estava tudo aqui, ó. Os ângulos, a partir de formam os ângulos internos, os ângulos externos. E aí depois nós continuamos, isso na apostila, na página 57. Então ele disse assim, ó, agora considere o triângulo representado na malha quadriculada. Esse triângulo aqui, ó. Nós temos A, B, C. E temos uma parte em laranja aqui, ou amarelo, e uma parte em roxinho. E aí ele diz assim, que este ângulo BAC, quer dizer, o ângulo interno é de 45 graus. Quanto que é este ângulo externo? Vocês sabem como é que eu acho? O ângulo externo? Esse de roxinho? Juntando esse ângulo aqui, ó, isso não forma uma meia-lua? O Gabriel falou sobre isso aqui ontem, ó. Este ângulo roxo junto com o laranja, ele forma uma meia-lua. Uma meia-lua é um ângulo de 180 graus. 180 graus. E se ele é um ângulo de 180 graus, e eu já tenho 45, é só diminuir 180 menos 45. Então, este ângulo externo aqui, ó, formado Vai dar 75. 135, né, Gabriel? 180 menos 45 é 135 graus. Tá? Os dois juntos formam um ângulo de 180 graus. E aí, na letra C, ele diz assim, ó, o ângulo, né, o lado C, ângulo AB, e B, ângulo AD, são ângulos adjacentes, claro, ó. Porque eles têm essa linha aqui, ó, que divide eles. São ângulos adjacentes, porque tem um lado em comum. E eles são complementares ou suplementares? Hum. 45 mais 135 formam um ângulo complementar ou suplementar?
Complementar é quando, somando os dois ângulos, forma 90 graus. Esses dois somados formam um ângulo de 180 graus. Se eles formam um ângulo de 180 graus, logo eles são suplementares. Na número 1 de atividades dessa página, vocês tinham que determinar a medida do ângulo externo de cada polígono. Então, é sempre pegar 180 menos o ângulo que tem aí. 180 menos 26 igual a 154. Então, a letra A, 154. Letra B, 180 menos 81, que é o ângulo interno. Então, 180 menos o ângulo interno, 81, o ângulo externo passa a ser de 99 graus. Letra C, o ângulo interno desse polígono era de 71 graus. Então, é só pegar o 180 menos 71. Isso é igual a 109 graus. O ângulo externo, 109 graus. O próximo polígono, ele tinha um ângulo interno de 153 graus. Então, 180 menos 153 é igual a 27 graus. Depois, na número 2, vocês tinham mosaicos, né? O mosaico 1 é formado por hexágonos. No mosaico 2, eram quadrados, bem coloridos, né? No mosaico 1, hexágonos só preto e branco. Formavam flores, mas de preto e branco. No mosaico 2, eram quadrados, todos coloridos. E no mosaico 3, eram triângulos coloridos, mas que foram colocados e a gente pode perceber que eles formam losangos, né? A junção desses dois triângulos dá para até a gente ver, né, que são losangos. E aí, virando a página 58, aqui, ó, que eu estava falando aqui, ó, o mosaico 1 é preto e branco, né, formado por hexágonos, e aí formavam flores, ó, conforme eu organizando eles. Esse mosaico era todo colorido, quadrados coloridos, e triângulos coloridos, só que a gente já consegue perceber, ó, os ângulos dentro dele, né? As medidas dos lados são iguais, mas os ângulos são diferentes. E aí, na letra A, os polígonos a seguir representam uma figura destacada de cada mosaico. Sem auxílio do transferidor, determine a medida dos ângulos de cada polígono e registre nas figuras. Aqui vocês não precisavam nem usar o transferidor. Era só olhar o que tem aqui, ó. O ponto P é o ângulo. Então, tem que ver esse ponto aqui, o ponto K. Aqui do quadrado é bem simples, né? O ponto K aqui, ele é de 90 graus. Então, como é que vocês iriam achar? Já que esse daqui é um hexágono regular, eu tinha, né, ele queria esse ponto P ali, ó. A gente já viu que hexágono regular, lá que era para vocês medir, ele era de 120 graus. Lembra? Aqui, ó. Era só o dado que você já tinha feito. Aqui, ó. 120 graus, você já tinha medido. Aí, se um dos vértices é 120 graus, era só marcar aqui, ó. 120 graus. Aqui, 90 graus. Né? Já até comentei antes. E ele disse que ele era formado por triângulos, né? Os triângulos têm 60 graus. Então, só juntando aqui, 60 graus. Tá?
Na letra B, qual é a soma das medidas dos ângulos que estão em torno do ponto P e do ponto K e do ponto M, que estavam aqui no anterior, nesse desenho, né? Visualizado. Então, no mosaico 1, em torno do ponto P, nós temos o quê? 360 graus dividido por 3. 120 graus, né, que é igual a 120 graus. Ou 120 mais 120 mais 120 que dá os 360. Em torno, né, ao redor, quer dizer, ao redor do ponto K, do mosaico, é 360 dividido por 4. E isso é igual a 90 graus. Ou 90 mais 90 mais 90 também, mais 90 dá 360 graus. E no ponto M, nós temos 360 dividido por 6. Porque vocês têm que olhar essa aqui em cima. 360, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 360 dividido por 6, que dá 60 graus. Aqui são 4, 360 por 4. Aqui era 3, 360 dividido por 3. Só dividir por quantas quantidades de pontos que tinha aqui, podemos responder, tá? Acho que não tinha nenhuma dificuldade nisso. Letra C. Porque os polígonos se encaixam perfeitamente em todos os pontos P, K e M nesses mosaicos. Ó, pode ver, ó. Aqui todos eles se encaixam. Aqui também, ó. Vai abrindo uma janelinha, vai aumentando. Aqui, ó. Todos os triângulos se encaixaram. Por quê? Porque a soma, né, desses ângulos é 360 graus. Então, fechou direitinho, foi dividido bem certinho. Tá certo? Por isso. Aí vocês tinham material de apoio na número 3 para recortar e fazer. E não sei se fizeram, então, era para colar. Tem que cuidar para não colar, né, fazer uma sobreposição de figuras né, entre os espaços vazios. E na número 4, os polígonos a seguir foram desenhados em uma malha isométrica, composta somente de triângulos equiláteros. Então, essa malha de fundo, ó, vocês estão vendo triângulos? Ó, é um triângulo. Triângulo. Então, são triângulos equiláteros. Aqui é uma metade do triângulo em cima. Esses dois pontinhos. E são triângulos mesmo. Triângulos equiláteros significa que todos os lados têm as mesmas medidas. E com isso, era só formar. Ó, se o triângulo ele tem as mesmas medidas, eles têm os mesmos ângulos, 60, 60, 60. Porque nós sabemos que a soma interna dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. Assim, era só contar aqui, ó. 60 mais 60, 120. Ó. 60 mais 60, 120. E assim por diante. 102 triângulos. Aqui é a mesma coisa. 2, 2, 2. Aqui nós temos 60, 120, 120 e 60. Nesse aqui, gente, ele botou 60. Veja só, ele botou nesse aqui, ó. Nesse moço. 120, 120, 120, 120. Não é verdade. Ele tem 120, 120. Mas aqui nesse ponto A, C tem 120. Olha. Aqui tem 2 ângulos de 90 de 60. 60 desse triângulo, 60 desse, 120. Aqui eu só tenho uma ponta do triângulo. 60. Eu tenho 2 pontas de triângulo, 120. Aqui tem 2 pontas, 60. Aí vai dar 180. Aí somando 120 e 120 mais 120. Porque soma aqui comigo.
120 mais 360. Então, tá vendo que tá errado? Essa resposta tá errada. Aqui. É 120 no B e 120 no D. Mas no A, você tá errado. É 60 e 60. Aqui nós temos 120 em cada. Tá certo. Aqui 60. Ó. Por quê? Por que aqui é só 60? Vocês podem dizer, professor brasileiro, mas é a metade, tá vendo? Ele colocou o meio. Era 60, colocou o meio, 30. 30 com 30, 60. 30 com 30, 60. 30 mais 30, 60. Aqui, ó, a pontinha. Essa pontinha do amarelo é igual a essa aqui do laranja. 60. 60. E aqui é 120, 120. Então, aqui houve um erro, tá bom? Indique a medida dos ângulos internos de cada polígono. Então, já estão ali. Só vocês copiarem, só cuidado para não copiar errado aqui. Certo? Alguns desses polígonos é regular? Sim, quais? EF, tudo 120. Esse polígono amarelo, esse primeiro, ele é regular. Ele tem dois lados, um triângulo em cada lugar. Dois. Aqui ele tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Os lados são iguais, mas os outros não são. E esse aqui também. Esse também é igual. Ele é um triângulo equilátero. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo também. 1, 2, 3, 4. Então temos tanto as medidas, né, as linhas poligonais, são a mesma medida quanto os ângulos internos. O triângulo e o hexágono são regulares. Esses dois, o losango e esse aqui, não são. Tá? Vamos fazer os quadrados A, B, C, o losango. Né? Losango ou paralelo. Losango. E o KLM, esse é paralelo. Paralelo. Portanto, as medidas são diferentes quanto os ângulos. Entenderam? Compreenderam? Nenhuma pergunta? Eu entendi. Estamos nos triângulos. Ontem eu falei dos triângulos. Esse negócio aqui é bem legal, gente, para vocês fazerem em casa. Vocês vão pegar aquele, sabe aquele canudinho que tem aquela base do braço, né? Vocês conhecem? Qual? Tem um canudinho que tem uma pasta assim que parece uma sanfoninha. Sim. Então, se vocês puderem, peguem 3 desses canudinhos. 3 ou mais, né? Se vocês querem fazer um set, né? Dá para fazer, já dá para ter 2 figuras. Façam essa figura 1 e essa figura 2. Vocês usam 3 canudinhos, encaixem eles bem direitinho. Né? Nas pontas eles ficam esses dobrados. Encaixem eles. Então, o encaixe vai ser aqui mais aqui com o meio. E aqui nas pontas vão ficar aquela parte dobrada, tá? Sanfonada. E a mesma coisa vocês façam formando um quadrilátero. E aí vocês vão apertar eles. Apertar essas pontas. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ele já diz aqui o que vai acontecer, mas façam essa experiência. É bem interessante. O triângulo, ele não, sabe, ele não perde a sua forma. Aqui não. O triângulo, ele não, você não consegue apertar essas pontas e mudar. Agora, esse aqui, ele já muda. Tá? Mas façam essa experiência que é bem interessante. E aí, eu já falei para vocês na aula de ontem, que os triângulos eles recebem nomes quanto a seus lados, né? Assim como eles também têm os nomes referentes aos seus ângulos. Então, quando dos lados, eles são denominados de equiláteros, isósceles e escaleno. Equilátero é aquele que tem todos os lados congruentes,
que no nosso caso ali o desenho é o vermelho, ele tem 4 centímetros em cada lado. Depois nós temos o isósceles, que ele tem 2 lados congruentes, um é diferente. Então tem 2 lados de 3,7 centímetros, 1 e 6. Ele é da cor laranja. E depois tem um da cor azul, que ele tem todos os 3 lados de medidas diferentes, né? Tem um lado de 8 centímetros, um de 5 e um de 4. O que deu para perceber ali, ó? Que a gente tem esse último ali, ó, das 3 medidas diferentes. Se você somar 4 mais 5, vai dar 9. 9 é maior que 8. E lembra que ontem eu falei para vocês quando é que há, né, existe uma condição de ser ou não um triângulo, que eu fiz no quadro, tudo direitinho, com compasso, né, com régua, demonstrando para vocês se existia ou não a possibilidade, né, de, com as medidas que vocês me deram, poder traçar um triângulo. Então, ali a gente também consegue perceber isso, ó. Os 2 lados somados são maiores do que o outro, né, do que um só. 3,7 com 3,7 é maior do que 6, né? E aí, quando é triângulo equilátero, daí não, né? Porque todos os lados são iguais, então 4, 4, 4. Aí você, todos os lados iguais, você também traça eles. Bom, depois nós temos o nome que a gente dá a eles por causa dos ângulos, né? Então, nós temos um ângulo, quando todos os triângulos têm os ângulos menores que 90 graus, ó, por exemplo, esse equilátero, 60, 60, 60, ele tem todos os ângulos menores que 90. Nós denominamos ele de acutângulo. Acutângulo. Quando ele tem um ângulo reto, que é esse aqui, este quadradinho com uma bolinha no meio, ele vale 90 graus, né? Denominamos ângulo reto. Esse triângulo a gente chama de retângulo, né? É um triângulo retângulo. E quando a gente tem, no caso, esse amarelo aqui, ó, tá vendo? Tem um ângulo bem aberto, maior do que 90 graus, ó, 127 graus. Então, nós denominamos ele de obtusângulo. Ontem, quem respondeu isso aqui, se eu não me engano, foi o Pedro, né? O Pedro estava falando sobre o nome desses triângulos ontem. Aí nós vimos a condição da existência do triângulo e tinha todas as especificações para vocês fazerem também, né? As orientações, para que vocês também fizessem direitinho para saber se era ou não um triângulo, né? Deveriam seguir o passo a passo. Aí ele tinha aqui na questão A, se a estrutura formar um triângulo, escreva sim, né? S para sim e N para não consegue. Então nós vimos isso aqui ontem. Eu fiz esse aqui no quadro, 10, 5 mais 6, e ele formou um triângulo. E vocês ontem também me deram medidas menores, então eu falei, ó, quando aqui, ó, 4 mais 5 é 9, 9 igual a 9, isso não forma um triângulo. Então, eu não preciso nem ir lá fazer, mas vocês foram convidados a fazer isso aqui e responder. Mas só olhando para cá, a gente já sabe, ó, 4 mais 3 é 7, 7 é menor que 8, então não forma um triângulo. Aqui, 3 mais 4 é 7, 7 é maior que 6, então sim, isso forma um triângulo. Então, essas duas medidas aqui, esses 2 itens aqui, com essas 3 medidas, formavam 2 triângulos. Essas medidas aqui não formavam triângulos. Mas vocês eram para fazer isso também, né? Para ter certeza, que eu fiz no quadro ontem. Tinha no material de apoio algumas coisas para vocês recortarem, né? Se foram usadas todas as peças, responderam, né? Ou não. E no número 2, diz assim, com régua e compasso, construa, quando possível, um triângulo.
com as medidas abaixo. E justifique as construções que não foram possíveis. Olha, eu nem fiz essas construções aqui, vocês fazendo o caderno de vocês, mas a gente já sabe, eu só preciso somar. 7 mais 4 é 11. 11 é maior que 9, então eu conseguia construir um triângulo. Na letra B, 2 mais 3 é 5. 5 é maior que 6. Portanto, eu não consigo construir um triângulo. Na letra C, 6 mais 4 é 10. 10 é igual a 10. Também eu não consigo construir um triângulo. As medidas são iguais. E na letra D, era possível. Por quê? 8 mais 9 é 17. 17 é maior que 10. E por isso eu conseguia construir um triângulo. Na número 3, construa com auxílio de régua e compasso um triângulo equilátero de 6 centímetros de lado. Então, ontem eu demonstrei para vocês o passo a passo. Pega a régua, mede 6 centímetros, coloca ali no papel, abre o compasso em 6 centímetros, faz aquela meia circunferência, aquele risquinho, troca, né, de posição, ponta a ponta, coloca a ponta seca no outro vértice, né? Faz de novo, onde se encontram, que tem isso tudo bem explicadinho na página 60. E aí vocês conseguem construir. E aí eu construí um triângulo equilátero. Na número 4, não era para construir triângulos, era só para assinalar as alternativas que continham medidas de lados com as quais é possível traçar um triângulo. Então, tinha que lembrar o que eu expliquei. Depois, justificar uma das alternativas assinaladas ou não, usando as desigualdades. Então, na letra A, 12 centímetros, 8 centímetros e 5 centímetros. Somando 8 com 5, isso é 8 com 5 vai me dar 13. 13 é maior que 12. Por isso que é possível construir o triângulo, né? Que a soma de 8 mais 5 é maior do que 12. Isso é possível construir o triângulo. Na letra B, eu tenho 7 centímetros, 15 centímetros e 4 centímetros. Somando 7 com 4, isso vai dar 11. 11 é menor do que 15. Então, não é possível construir um triângulo. Letra C. Temos 6 centímetros, 7 centímetros e 11 centímetros. 6 mais 7 são 13. 13 é maior que 11. Portanto, é possível construir o triângulo. Letra D. Temos 6 mais 7. 6 mais 7 é maior, é 14. 14 centímetros é maior que 13 centímetros. Portanto, os dois é 13, desculpa. 6 mais 7 é 13 centímetros. E já tínhamos 13 centímetros. 13 é igual a 13. E por isso também não é possível construir um triângulo. Letra E. Temos 14 centímetros. 9 centímetros e 8 centímetros. Somando 9 com 8, vai me dar 17 centímetros. 17 é maior do que 14. E por isso que é possível construir o triângulo. Na número 5, nós tínhamos triângulos construídos numa malha quadriculada. O triângulo ABC, que era laranja, o triângulo DEF, azul, o triângulo GHI, vermelho, o triângulo JKL, verde. E de acordo com a medida dos lados, porque era só contar os quadradinhos, não precisava medir, era só para contar, a gente deveria classificá-los, ou quer dizer, dar um nome a eles. Ou eles seriam isósceles, escaleno ou equilátero. Para isso, a gente teria que contar ali a quantidade de quadradinhos.
Então, no triângulo laranja, o lado BC e o lado AC tem a mesma medida, mas o lado AB é menor, ele tem outra medida, ó. Ele tem, assim, a gente considerar cada quadradinho como 1 centímetro, a gente poderia dizer que o lado AB tem 4 centímetros, enquanto que na altura nós temos 5 centímetros. A gente pode contar ali aqueles quadradinhos do C na altura, né? São 5 centímetros. Então, isso significa, ou do lado BC, né? Temos 5 esses lados. Então, ele não é um equilátero, tem lados diferentes, mas ele tem 2 lados iguais, 2 iguais de um diferente, então ele é um isósceles. O triângulo azul, dá para ver bem, né? Se fosse comparado a ângulo, eu estou falando de lado. A gente tem que olhar o lado EDE, ele tem 4 centímetros, né? Ou 4 quadradinhos. E do DF, ele também tem 4 quadradinhos. Então, novamente, 2 lados iguais, isósceles. O verde, ele tem todos os lados iguais, né? Pode contar ali os quadradinhos, ele vai ser equilátero. E o vermelho, todos os lados diferentes, esse era o mais fácil de observar, né? Todas as medidas, todos os lados são diferentes, é o escaleno. Na letra B, era para classificá-los quanto aos ângulos, as medidas dos ângulos. Aí fica fácil olhar para o azul, ó. O azul, ele tem um ângulo reto, 90 graus, né? E aí o azul, que é o DEF, é um retângulo. A gente também olhando para o verde, que a gente já falou que ele é equilátero, então a gente já sabe que todos os ângulos são de 60 graus, portanto ele é acutângulo. Outro que dá para ver bem fácil é o vermelho. Por quê? Porque ele tem aquele G ali, o vértice G ali, o ponto G, o ângulo G ali, ele é bem aberto, ó. Então ele é ângulo. E o primeiro, ele é acutângulo, né? Novamente, ângulos menores que 90 graus. A gente também podia contar ali os quadradinhos, é só contar. Quantos graus tem? Aquele obtusângulo, ele tem 90 mais 45. Os outros a gente sabe, o verde a gente sabe que tem 60. E esse outro também ele não tem 90, ó. Ele foi, todos os quadradinhos do 90 foram cortados. Portanto, ele é acutângulo. Então, era só verificar. Alguma pergunta? Não. Na número 6, determine a medida do ângulo indicado por uma letra em cada triângulo. Lembrando que na aula passada e hoje também a gente já falou que a soma interna dos ângulos, né, de um triângulo é igual a 180 graus. Se eu tenho 63 mais 63, eu só preciso somar 63 mais 63, diminuir de 180 e eu acho o valor de x. Quanto que deu esse valor de x? Na 6A. Quem é que fez? Quanto que deu o valor de x? 63 também. 63 também? Todo mundo achou? Esse mesmo valor? Eu acho. Soma 63 mais 63 dá quanto? 126. 180 menos 126. 54? Isso mesmo. 54.
Na letra B, a gente tem ele 60 e só no ângulo interno. Mas a gente tem como descobrir aquele S ali, não tem? Sim. Tá, como é que eu descubro o ângulo de S? Medindo. Não, sem medir, só calculando. Lembra que o 120 mais... Oi? 180 menos 120. 180 menos 120, eu acho o valor de S. Porque um ângulo interno com um externo, 3 ângulos internos, 180 graus. Um interno com um externo, 180. Então, eu pego 180 menos 120 e eu acho o valor de S, que vai me dar 60. Então, eu tenho 60, 60, portanto, o R também é 60. SR é 60, é o triângulo equilátero. Na letra C, não tem nenhum ângulo interno, e eu quero saber eles, mas eu tenho 2 externos. Lá na letra U, do ângulo U, eu já tenho o ângulo externo 109. Então, eu só preciso pegar 180 menos 109. E eu acho o ângulo U, que vai me dar 71 graus. No ângulo V, eu também já sei como fazer. É pegar 180 menos 116. 180 menos 116 vai me dar 64 graus. Então, o ângulo U é 64 graus, o ângulo V é 64 graus, o ângulo U é 71 graus, a gente soma os dois, que dá 135. 64 mais 71 vai me dar 135. E 180 menos 135 é igual a 45 graus. Por isso que o ângulo T é 75 graus. Tá? Então, U é igual a 71. V igual a 60. E o T é igual a 45 graus. Na página seguinte, ele diz, organize as ideias. Meu Deus, 17h40. Vamos lá. Vamos organizar nossas ideias. Nós temos um resumo do que nós aprendemos, né? Neste capítulo, estudamos ângulos e polígonos com suas propriedades. E com isso, a gente deveria fazer seguir esse esquema aqui, fazer uma revisão e lembrar de tudo, ver se a gente compreendeu tudo. Então, a gente viu sobre ângulos complementares e suplementares. Complementares são 2 ângulos cujas medidas são 90 graus. E os suplementares são 2 ângulos que a gente soma e vai me dar 180 graus. E aí a gente tem uma representação. Aí podia fazer um desenho. Então podia ser corrido. Não era para ser exatamente assim, vocês não precisavam fazer assim. Isso aqui é um modelo, né, de representação. Também estudamos ângulos congruentes. Ângulos congruentes que têm a mesma medida. Então aqui, ó. Ângulos que têm a mesma medida, 90 graus. Tá? Depois nós vimos também ângulos correspondentes, ângulos opostos pelo vértice, bissetriz, ângulo interno de um polígono e ângulo externo de um polígono. Então, ângulos correspondentes, o que são? São pares de ângulos congruentes que ocupam a mesma posição em relação às retas paralelas e à transversal, e não são
né, ângulos opostos pelos vértices. Os ângulos opostos pelos vértices são ângulos também congruentes, iguais, né? Formados pelas semirretas opostos de um ângulo. Quando a gente falar ângulo oposto pelo vértice, lembre-se da tesoura. Lembre-se da tesoura, isso ajuda muito, né? Ângulos correspondentes, lembra que eu falei sobre a questão das ruas, da quadra, né? São em ruas diferentes, em retas diferentes, tá? Bissetriz, o que é uma bissetriz? Bissetriz é uma semirreta, né? Que faz o quê? Que ela divide um ângulo ao meio. Então, se o ângulo for de 60 graus, divide 1 ao meio, fica 30 para cá. Se o ângulo era de 10 graus, divide ao meio 5 para cá, né? Formam ângulos congruentes, divide bem certinho. Isso é uma bissetriz. O ângulo interno de um polígono e o externo, eu ainda expliquei ontem, né? O interno é formado por 2 lados consecutivos do polígono, né? E o externo ele tem que se dar por prolongamento. Tem um lado, né, do polígono e o outro é um prolongamento. E aí tem a representação também, como é que isso ficava. Aqui embaixo, representação. Ó, representação de duas. Lembra que eu falei das duas retas, das ruas, aqui da tesoura, aqui da semirreta, de dividir o ângulo ao meio, aqui do ângulo interno e externo, né? Ó, é um lado, o ângulo interno, ele tem os 2 lados aqui, ó. Lados poligonais. E o ângulo externo, ele tem um lado, né? E o outro é um prolongamento. Tá? Este lado é um prolongamento. E depois nós vimos os triângulos, a existência de um triângulo, né? Quando é que tem a condição de existência. Quando eu somando 2 medidas, elas têm que ser maior do que a outra. Senão ele não existe triângulo. Não é verdade, você não faz um triângulo. E ontem a gente provou isso, porque vocês me ajudaram e me deram medidas, tá? Soma das medidas dos ângulos internos, a gente viu isso, que é 180 graus, e a sua representação. Com isso, nós também temos a hora do estudo. A hora do estudo, eu só vou passando aqui bem rapidinho para vocês anotarem. Então, na letra A, no primeiro, da pessoa que está sentada, né, é 62 graus. No segundo é de 120 graus. O terceiro é de 98 graus e o quarto também é de 98 graus. Mas vejam, ele mostra para a gente sobre a posição correta de se estudar, né? De fazer atividades. Eu não sei como é que vocês estão sentados agora, na casa de vocês. Bem, eu gostaria de mandar ali, fotografar bem rapidinho para saber se vocês estão nessa posição correta aqui, ó. A única posição correta é essa daqui. Sentadinhos aqui, ó, ângulo de 90 graus, aqui no quadril, 98 aqui, tá? Então, e esses aqui são todos incorretos, né? Olha só que mal faz para a coluna aqui, né? Depois, na letra B, era para vocês medirem os ângulos, ou calcularem, que a gente poderia calcular aqui, ó. Né? Ó, o ângulo do D ao B tem 90 graus. Então, do C ao D também tem 90 graus. E aí era só subtrair, né? Dividir. Ele disse que ele é uma bissetriz. Uma bissetriz, eu dividi o ângulo de 90 ao meio. Então, deve ter 45 graus. 95 graus. Já estou quase encerrando. Tá bom? Só terminar aqui. Então, tá, gente? Então, temos aqui os ângulos. Então, o primeiro, 22 graus, 90 graus, 45 graus. 46 graus, 91 graus. Tá? Bissetriz aqui, não, pois os ângulos têm medidas diferentes. 46 graus e 45 graus. Então, não é uma bissetriz. Aqui no lado de cá, novamente, nós temos os ângulos, o primeiro 26 graus,
O segundo, 38 graus, que era só observar aqui, ele já está dando aqui, ó, 90, 90. 64 graus, 64 graus, 90 graus, 154 graus e 116 graus. E daí ele diz que sim, né? Podemos afirmar que uma semirreta AC é a bissetriz, sim. Por quê? Porque tem 26 graus a cada lado. Na número 3, novamente, nós temos aqui os ângulos, né, formados pelas semirretas, e eles são de 80 graus, 100 graus, 45 graus, 135 graus, 55 graus e 125 graus. Certo? Na número 4, a resposta correta é a letra E. Na número 5, a letra A são quadriláteros e octógonos. A outra é de 135 graus. E o próximo ponto da letra A é 135, 135 e 90. A letra B, a primeira questão é hexágonos regulares e irregulares. No segundo pontinho é de 120 graus. O terceiro, todos têm 120 graus. A número 6, a resposta correta é pentágono. E a número 7, vocês tinham que construir, então, para saber se era ou não, tá bom? E assim a gente fecha essa unidade, tá, pessoal? Deixa eu só voltar aqui. Vamos ver, então. Todos compreenderam? Tá tudo certo? Na próxima aula, a gente continua e a gente entra com a apostila nova, ok? Tchau, gente. Bom final de semana.